Boa noite, amados. É uma alegria novamente poder estar com os irmãos nessa noite e podermos estudar a palavra do Senhor. E desde já nós pedimos que ela venha mesmo ao encontro de cada coração. Damos as boas-vindas aos que estão aqui presentes também, aos amados que nos acompanham pela transmissão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E só para a gente pegar um pouquinho do contexto, do verso 18 até o 21. Colossenses capítulo 3, de 18 até o 21. Nós vamos fazer a leitura juntos, os irmãos podem acompanhar também. E logo após nós faremos uma breve oração. Então assim diz a palavra de Deus, Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Oremos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e queremos, Pai, realmente agradecer por estarmos nessa noite na tua casa e assim juntos, Pai, ter comunhão com o Senhor e uns com os outros. Sabemos que o Senhor é presente no nosso meio e também estamos diante da tua palavra. E agora, Senhor, vamos receber o alimento espiritual para as nossas almas. E agora pedimos pelo Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor da palavra. Pedimos de forma humilde, sincera, que Ele venha mesmo nos ensinar, Ele que é o autor da palavra. Sabemos que é Ele que prescruta as coisas de Deus, que abre o entendimento, joga luz aos nossos corações. Então, Senhor, grandemente faça isso, Pai. Nós pedimos que a tua palavra venha, como sempre, cheia de graça, de verdade, penetrando mesmo na mente e nos corações. Então, nos ajuda, Senhor, hoje à noite. Mais uma vez te pedimos por cada amado que chegou aqui, cada ouvinte da tua palavra, e que o Senhor mesmo nos confronte, nos ensine, nos discipline, e assim que possamos cada vez mais nos santificar. Entregamos cada vida aqui presente em tuas mãos e também os que estão nos acompanhando, Pai. Glorifica o teu nome e faça mesmo a sua vontade. Esta nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos nessa passagem em que o apóstolo Paulo ele vem tratando com a igreja ali em Colossos e desafiando até a mesmo colocar em prática a doutrina. Eles receberam os privilégios de se tornarem filhos de Deus, a salvação, a libertação, a fazer parte agora do reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, pela obra da redenção, da justificação. E agora Paulo vem mesmo desafiando a eles viverem, como filhos de Deus. E eu tenho sempre colocado, somos privilegiados, mas também há agora em nós as prioridades, as responsabilidades em relação ao nosso Deus, a vivermos realmente como filhos de Deus. E a base da nova vida cristã, da nova vida em Cristo, é a santificação. Então somos exortados a viver uma vida santa. E Deus mesmo diz: sede santos,
porque eu sou santo. Tanto Paulo como Pedro, como os apóstolos, eles estão empenhados mesmo em ensinar a igreja, instruir sobre a santificação. Então, em todo o nosso procedimento, diz Pedro, sede santos em todo o vosso procedimento. E aproveitando aqui, o livro de Colossenses, Paulo vem tratando do nosso relacionamento pessoal com Deus, no nosso corpo, e assim nós tratamos a santificação no nosso corpo individual, pessoal. E agora Paulo estende a casa, a nossa casa, ao casal, à família, a santificação mesmo no lar. Então ele vem tratando, com base em pessoas mesmo salvas por Jesus Cristo. E os imperativos aqui, as ordens, os mandamentos, não é para o mundo, mas é para o cristão, para o crente mesmo, em Jesus Cristo. Então, uma família crente. Então, Paulo trata com as esposas, quando ele diz, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Nós tratamos, depois 19, maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura. Marido amar a sua esposa. Nos últimos 2 estudos, verso 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E vimos aqui uma ordem, um mandamento, uma ordenança, e vimos que é um mandamento, e o primeiro mandamento com promessa, e uma promessa de bênção, e também aos que obedecem a palavra, e de maldição aos que desobedecem a palavra. E Paulo agora continua, no verso 21, ele diz, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então Paulo vai tratar agora com o pai, com os pais. E eu sempre levo para o Efésios, que é uma carta similar também. Era uma carta que Paulo escreveu na prisão, era na mesma região ali, e com certeza essas cartas eram mesmo lidas nas igrejas. Então, Paulo, em Efésios capítulo 6, nós vimos aqui, que ele vem falando, do 5 em diante, do 22, sobre as mulheres, esposas, sobre os maridos, os esposos. Aí chega no 6:1, filhos, obedecer aos vossos pais, pois isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí no verso 4 ele diz, olha, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, amados, aqui o tratamento é com pais. Agora, a primeira coisa que devemos notar é que esse pais aqui, como também lá em Colossenses, pais, é um comando, é uma ordem, é um mandamento ao pai. Por quê? A ênfase aqui é o pai, porque não é pais, aqui está o homem pai e a mulher mãe, como normalmente nós chamamos pais, se refere ao homem, à mulher, ao marido, à esposa, ao pai e à mãe. Não, aqui é o progenitor, é o pai, é a figura mesmo masculina do homem. Então, pais aqui é o plural de pai, ou seja, pais, não está se referindo aqui propriamente à mãe, mas o plural de pai. Então, pai
amados, nos princípios de Deus, primeira coisa, é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá de sermos pai e pais, né? Homens. É uma maravilha. Mas com os privilégios, amados irmãos, vem também as responsabilidades, como nós estamos tratando, né, de um pai. E não só, né, as responsabilidades que Deus nos dá, mas também nós devemos, né, ter e obedecer e aplicar nas nossas famílias como pai. Então, o pai é o privilégio concedido por Deus de ser progenitor, de gerar, né? De ser aquele que participa na geração de um filho, de uma filha. Aliás, é o gerador, né? Quando a criança nasce, no DNA está lá, não é o DNA do pai e da mãe. Tanto é que na certidão de nascimento está lá o responsável, quem gerou, pai, está o nome, né? E da mãe. E a responsabilidade civil diante da sociedade, através mesmo da própria certidão de nascimento, né? Ela nos dá essa responsabilidade perante a lei e diante de Deus também, né? Diante de Deus em termos moral e até espiritual. É dever nosso, não só como pai humano, obedecer às leis, mas como temos um pai espiritual, obedecer à lei maior, não é a lei de Deus. Então, pai, privilégio de ser progenitor, é o que gera, é o que dá origem. E aí vem uma série de responsabilidades. Eu coloquei assim de ser mesmo o líder espiritual da nossa família, da nossa casa. É o pastor da família, é o próprio pai, é o protetor, é o provedor, é o professor. Pai, né, esse privilégio. Mas também, né, o pai, ele recebeu a autoridade de Deus para ser mesmo o comandante, o governador, o gestor, a autoridade mesmo no meio da família. E não só isso também, mas ser um instrumento usado por Deus para gerir, né, todo o seu lar. Então, um acrósticozinho de pai, só para os irmãos assim como uma introdução. Mas, amados, diz aqui, né, pai como aquele que vai governar o seu lar, gerir, é o que vai mesmo ter a autoridade de exercer, de dominar, de presidir, de liderar. Esse é do pai, do homem. E, aliás, é Deus que deu, né? Se você ver aqui em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, e no versículo 16, disse, e a mulher disse, é Deus falando, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui está, Deus dando ao homem, ao pai, a responsabilidade e a autoridade, né, para governar a sua esposa e a sua família. O homem, ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça da família. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, e no verso 2, Paulo diz assim, de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes
as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Veja, há uma hierarquia, uma autoridade, né, que foi dada ao homem por Deus. Então, de governar, de gerir, realmente a autoridade de presidir, de liderar. Veja mais, 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo está dando instruções para a qualificação na liderança da igreja, do presbítero, do pastor, do bispo. Ele diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, ao ministério, excelente obra almeja. É necessário, então, existe uma qualificação para ser, né, um presbítero, um pastor, um bispo, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que, aqui está, governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, a autoridade, né, é dada por Deus, é requerida e é mesmo, tem que ser exercida pelo homem. Veja mais, Tito capítulo 2, Tito, aliás, é no capítulo 1 mesmo, Tito capítulo 1, e no verso 6 diz assim, Paulo está dando as instruções ao Tito, no chamado mesmo para presbíteros, bispos, pastores. Se alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para converter os que os contradizem. É indispensável, é necessário, né? Que seja mesmo um bom dispenseiro, um bom mesmo, né, governador, que presida, que domine, que lidere com autoridade. Ou seja, requer do pai, do homem crente no seu lar, essa responsabilidade que Deus dá. Por que eu estou dizendo isso, amados irmãos? Porque é imperativo, né, para o bom desenvolvimento da família mesmo cristã. Porque o problema, muitas vezes, é que essa autoridade que Deus deu ao pai, ao homem, ele simplesmente, ele delega, ele entrega, né? Ele mesmo, assim, dá a quem não é devido. A própria esposa, a esposa é auxiliadora, mas não é designada por Deus para ser a governadora, a líder realmente do lar. E muitas vezes o homem entrega a própria, nós vamos tratando aqui de criação de filhos, né?
e no contexto do lar. É do homem a responsabilidade. Também muitos delegam à própria sociedade. Não, quem vai criar o meu filho é a escola, né? É a igreja. Então o homem, ele deixa de exercer a sua autoridade e ele entrega a terceiros. Isso é terrível e acontece muito, até no meio da igreja do Senhor Jesus. Então, é por isso que eu estou frisando que o Pai, aqui, volte lá para Efésios capítulo 6, Paulo é bem enfático, né? A palavra de Deus ela é bem clara. Diz assim, olha, verso 4: E vós, pais, aqui é o pater, o homem, o pai, não provoquei os vossos filhos. Criar é completo, desde criancinha até a fase adulta. É o sentido mesmo, a completude aqui, né? É como mesmo de alimentar, de proteger, de gerir, de instruir. Então, desde o início do nascimento até a fase adulta de você dizer, olha, acabou agora a minha responsabilidade, né? Saiu do meu lado, debaixo do meu teto. Enquanto isso, o pai, ele é o responsável. Agora, lógico, né, que a mãe está junto, a auxiliadora maravilhosa, né? Mas é diante de Deus que eu estou tratando. É a figura mesmo do pai. Criai os vossos filhos. E aí nessa criação, irmãos, eu coloquei assim os 4 V's, pode até ter mais, né? Da criação dos nossos filhos, que o pai deve mesmo observar. E aqui está, né? Veja bem, Efésios capítulo 4, a parte B. Mas criai-os, veja, na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui tem 2 e eu vou acrescentar mais 2. Então, primeiro, diz o Paulo aqui, criai-o na disciplina. Amados, a disciplina aqui é treinamento, a palavra. No sentido mesmo de treinar, de disciplinar, é de reprovação, é de correção, é de punição. Educação é o treinamento aqui. E eu coloquei assim, é a vara de Deus. A disciplina aqui é a vara de Deus. E na admoestação do Senhor, a admoestação aqui do Senhor é mesmo a instrução, a exortação, é o conselho de Deus, a palavra de Deus. Então, eu coloquei a voz de Deus. Então, os V's da criação, pai, observa, né? A vara de Deus, a voz de Deus. E também vai estar incluído na criação dos vossos filhos, dos nossos filhos, a interferência, a influência dos inimigos de Deus, que é o diabo, Satanás, o mundo, o curso do mundo e a carne, ou seja, o pecado da carne, da própria, da criança, do filho, da filha. Esses 3 inimigos vão estar influenciando na criação. E aí eu coloquei assim a voz, né? As vozes do mundo, a voz do diabo e a voz do pecado vai influenciar na criação do seu filho. E a última, amados, eu diria assim, a intercessão do próprio Pai, no sentido a voz da oração do Pai, intercedendo pelo seu filho na criação. Então, criai-os, Pai, né? Você tem a autoridade e agora a responsabilidade de colocar realmente isso em prática. Então vamos lá. Primeiramente,
Vamos começar, eu vou inverter aqui, na admoestação do Senhor. E nós colocamos a voz de Deus. Sabe, meus amados, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 16, diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,16. É bem conhecido, né? É muito especial essa passagem. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura que nós temos, ela é inspirada por Deus. Nós sabemos que Deus usou homens piedosos, homens separados, e inspirou-os, soprou o Espírito Santo, e eles escreveram, né, da parte de Deus. E as Escrituras chegaram até nós, homens piedosos, que não foi de uma particular elucidação de cada um, mas foram dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo, e assim para não ter o erro humano. Então toda a escritura ela é inspirada por Deus. Veja, e útil, a utilidade dela aqui é o benefício, né? É benéfica, é proveitosa, serve para promover o que? Diz aqui, o ensino, a instrução, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então veja bem, o homem de Deus, né, o pai, estamos falando com o pai crente aqui, ele, na criação do seu filho, ele deve ensinar, admoestar, instruir, mas ele sendo o modelo. Isso que é importante. O pai, ele vai ser o modelo do ensino do seu filho, né? É isso que é exigido dele, porque o modelo é o padrão, é o exemplo. Ou seja, tudo que ele vai ensinar a respeito da palavra de Deus, primeiramente ele tem que aplicar na sua vida. É a famosa, né, que Jesus dizia, ele fazia e ele ensinava. Né? Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele mesmo praticava e ele falava. Então, o pai, ele deve ser o exemplo, ser o modelo, ser o padrão para o seu filho em relação às Escrituras. Ou seja, ele deve praticar o que ele vai ensinar. Sabe, irmãos, isso é muito importante na criação dos nossos filhos. Existe até uma ilustração assim clássica, né? O homem, ele de noite, lá na Europa, nesse tempo de neve, ele estava mesmo doido, né, já era noite, sair de casa, com vontade mesmo de ir para o bar. E ele foi, esqueceu assim a porta entreaberta e as suas pisadas, né, até o bar marcada na neve. Quando ele chegou lá, né, estava com os amigos, aí ele olhou assim, estava o filho dele. E ele ficou admirado. Mas meu filho, como é que você chegou aqui? Ele disse, não, pai, eu vim seguindo os seus passos. Eu vim atrás do Senhor. Então, sabe, amados irmãos, geralmente o filho, ele imita o pai. Ele procura fazer aquilo que o pai faz. A filha, a gente diz, né, ela procura imitar a mãe, mas os pais também, o pai.
Então nós devemos ter muita atenção sobre isso. Muitos pais, eles se exaltam com as suas conquistas, né? Com os seus projetos, com os seus processos particulares, pessoais. E muitas vezes essas conquistas foram feitas de forma, eu diria, não justa, não sincera. Quantos a gente vê por aí, né? Pais que subiram na vida, têm feito coisas que às vezes é defraudando pessoas, roubando, mentindo, falsificando, juntando riquezas, negócios de uma forma ilícita e se exalta para a família, se exalta para os filhos. Muitas vezes o filho até participa e vai se tornar um igual ao pai. E assim de um modo geral, né? Então, devemos ter muito cuidado. Nós devemos nos apresentar aos nossos filhos não pelo que falamos, né? Mas pelo que fazemos. Diz assim muitas vezes, olha, meu filho, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Lá na frente o filho vai fazer aquilo que o pai fazia. Muitos até, vou lhe falar, usam como uma chantagem. Sabem de coisas que o pai faz, sabem de coisas que o pai apronta, e aí até fazem chantagem com os próprios pais. Eu já ouvi conversas dessas, né? O pai não tem autoridade, não tem moral para até, né, ensinar, cobrar, porque ele faz, ele pratica. O filho sabe, a filha sabe. Então, amados irmãos, a importância, Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, Deuteronômio, capítulo 6 e no versículo 4. É Deus mesmo, diz assim: ouve Israel, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós devemos, né, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. Primeira coisa. Agora, eu só não devo ensinar, mas eu devo demonstrar que eu amo ao Senhor. É diferente. Ele tem que ver, né, na minha vida o meu amor ao Senhor. E aqui Deus está dizendo: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Jesus lá no Novo Testamento ele acrescenta: de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, o ensino aqui, primeiramente, é amar a Deus. É o primeiro mandamento. E eu não só devo ensinar meu filho, mas eu devo demonstrar que eu amo ao Senhor. Então, um pai crente, irmãos, tem muita responsabilidade, né, na criação do seu filho. E aí continua aqui, olha: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente, é comigo, né, com o pai. Eu ensino que o meu filho deve amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Aí eu nego, meu irmão, minha irmã, com a minha atitude. É triste isso. Muitas vezes, né, nós estamos não condizendo com a verdade pela minha ação, pela minha atitude. E em simples, até, né, no dia a dia, eu estou negando essa verdade para o meu filho porque eu não demonstro para ele.
As crianças são sinceras, elas estão observando, elas estão vendo. Elas estão sabendo quando nós estamos dando uma desculpa. Aqui eu vejo, né, muitas crianças querendo vir até para a igreja, perguntando se tem escolinha, se tem OAN, se tem. Mas o pai não traz. O pai, o homem, ele é responsável. Ele está dizendo que ama ao Senhor, mas ele diz, né? Mas está negando. Então, é muito sério, né? Muito grave. Eu tenho que ensinar meu filho a amar o Senhor, as palavras do Senhor, mas eu devo ser o exemplo, o padrão. Como que o meu filho me conhece? Como a minha filha me conhece? Qual é a minha atitude? Qual é a minha ação em relação ao Senhor, às coisas de Deus? Então diz aqui, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. O pai que cria seu filho, ensinando a palavra de Deus, ele tem que ensinar que a primeira coisa que ele tem que fazer é amar ao Senhor. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a sua força. Veja o que diz aqui o Salmo 119. Salmo 119. Logo no verso 1. Salmo 119, 1. Bem-aventurados, felizes, né? Os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Um homem feliz, ele mesmo anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Não só anda, né, mas obedece, guarda. E o buscam de todo o coração. Olha o padrão aqui. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Queira Deus, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá, aqui diz o jovem, né? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, e de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu vou ensinar, né? Então eu tenho que, primeiramente, guardar, andar, proceder, e aí sim, né? O meu filho vai ver em mim essa atitude, vê em mim realmente essa ação. Então, ensina, irmãos, a palavra de Deus, né? Acredita, né, o que o escritor de Provérbios diz, Provérbio 22, bem conhecido, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, o pai, irmãos, ele deve criar o filho ensinando a palavra de Deus, né? Mas sendo modelo, ensinando a amar a Deus em primeiro lugar, mas sendo modelo. Não só isso, né? Mas ensinando a criança a obedecer ao Senhor.
a observar a palavra do Senhor. É o que diz aqui, né? Eclesiastes, bem próximo. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. E vamos ver aqui do verso 9 em diante. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Está vendo? E aqui diz: demais, filho meu. Salomão, ele experimentou, né, tudo e se rendeu à palavra de Deus. Então ele está dizendo: ademais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então devemos, né, nesse princípio, ensinar nossos filhos a amar ao Senhor, mas também ensinar a obedecer e a temer ao Senhor. Né, o que está dizendo aqui, Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Versículo 8. Provérbios 1:8. Aliás, 1:7, não é melhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí o autor vai dizer: olha, filho meu, ouve, né? Ouve o ensino do teu pai, da tua mãe, etc. Mas ele não só ouve, mas ele deve ver, né, no seu pai e na sua mãe esse obedecer. Veja mais, Provérbios 9:10, que próximo. Provérbios 9:10. Dá instrução ao sábio, 9:9 que eu estou lendo. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo de Deus é prudência. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, e no verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então veja, amados, é o princípio, né, que Deus está dizendo. Pai, você é o modelo, cria o seu filho. Primeiramente, ensina a amar ao Senhor, ensina a obedecer e a temer ao Senhor. Ensina a honrar ao seu pai e à sua mãe. Nós vimos no estudo passado, né? Bem detalhado. Antes de ser pai, eu sou filho. Antes de ser mãe, eu sou filha, né? E hoje eu tenho filhos. Como meus filhos estão vendo a minha atitude em relação à minha mãe e ao meu pai? Eles estão observando. E aqui diz, né, a palavra de Deus: honra o teu pai e a tua mãe. Será que nós estamos honrando nossos pais e as nossas mães? Nossos filhos estão vendo como nós estamos agindo em relação a eles. E honrar, né, traz bênção.
Em desonrar traz maldição. Mostrei vários versos no último estudo. Criar o filho, né? Ensinar a amar a Deus, ao Senhor, ensinar a obedecer e a temer ao Senhor, ensinar a obedecer, a honrar seus pais, ensinar a obedecer às autoridades constituídas. É criação. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que há as autoridades. Nós moramos num país, né, que é regido por autoridades, por leis, e devemos ensinar aos nossos filhos. Eles vão ser cidadãos, vão para o mundo, e nós devemos ensinar. Mas eu devo, né, como eu estou dizendo, antes de ensinar, eu obedeço, eu me submeto às autoridades constituídas. Deus manda, né? Veja aqui, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 diz assim, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, no versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas elas. É um princípio de Deus. Se ela é justa ou injusta, é outra história, né? Mas que a autoridade, a função, é uma instituição de Deus. Para funcionar as coisas, diz aqui, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso é um princípio. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Tem muito pai, muita mãe aí chorando, né? Nas prisões, enterrando filhos, porque não foram ensinados a respeitar as autoridades constituídas. Olha o que diz aqui, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Se você anda direito, né, fazendo as coisas certas, muitas vezes você vai ser confrontado, vai chegar algo, o governo te cobrando algum imposto, alguma coisa. Se você está em dia, apresenta, né? Se não, coloque em ordem. É tanto imposto, tanta coisa que a gente se perde no meio de tudo isso. Mas chegou, verifica, né? Paga, honra. É assim que funciona, né? E sim, quando faz o certo, né? Diz aqui, e quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Olha, irmãos, nós devemos temer porque ele é autoridade. E quando fazemos coisa errada, tem que temer mesmo, porque vem a punição, né? A autoridade, ela tem que aplicar a lei. Então, se fez coisa errada, vai responder por isso. Estou falando assim porque nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles vão ter responsabilidade, já com certas idades, né? Então, tem uns que não temem, não respeitam e vão ter problemas. Vai ter consequências, é a próxima coisa que eu vou tratar. Mas diz, olha, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus não pune o pecado? E as leis são para ser observadas para o bem-estar comum. O problema é que há também, né, muito problema nessa área aí. Mas as autoridades foram constituídas por Deus para promover o bem-estar e a prosperidade do seu povo. Eles vão prestar conta com Deus.
pelo que estão fazendo. Cabe a nós respeitar as leis, né, e as autoridades e ensinar os nossos filhos. Tem tanto exemplo no dia a dia, né, de desrespeito em relação a autoridades, de pessoas que o filho está do lado olhando, a filha está olhando. Eu poderia passar muito tempo aqui, mas os irmãos acredito que estão percebendo, né? Veja, então devemos ensinar os nossos filhos a obedecer às autoridades constituídas. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Está vendo, amados? O pai tem a obrigação de ensinar o seu filho, né, a se submeter às autoridades. E aqui fala, né? Tratai todos com honra. Eu fui ensinado a respeitar os mais velhos, né? No nosso tempo, pedir a bênção do pai, da mãe, do tio, dos mais velhos. Sim, senhor, com licença. Aos professores, na escola, na sala de aula, a uma autoridade. Aos patrões. Então, se nós criamos os nossos filhos, amados, obedecendo às autoridades constituídas, né? Porque nós fazemos isso, nós somos o exemplo. Está vendo como é ligada a coisa? Devemos ensinar como modelo, né? Nossos filhos a amar ao Senhor, a amar mesmo ao Senhor de todo o coração. Devemos ensinar a obedecer, a temer ao Senhor. Devemos ensinar a obedecer, a honrar os pais. Devemos ensinar a obedecer às autoridades constituídas. E devemos ensinar sobre as consequências dos seus atos, das suas escolhas, que, dependendo, né, vai vir. Elas vão chegar. As consequências, muitas vezes de desobediência, punição. E devemos ensinar aos nossos filhos que cada ação, cada atitude, cada escolha tem uma consequência. Vai vir, né? No relacionamento, nos relacionamentos entre as pessoas. Eles devem estar conscientes disso. É um preparo, né? Olha o que diz aqui, irmãos, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. E versículo 11 e 12. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos que cada ação, cada atitude, cada escolha tem consequências, e devemos repreendê-los, né, quando eles tomam atitudes erradas. Não passa a mão na cabeça do seu filho.
não protege o seu filho. Isso é muito comum, irmãos. Quem é professor aqui, né, nas escolas, o filho, a filha apronta alguma coisa, o pai chega lá, ainda vai interpelar a escola, vai interpelar o professor, vai chamar a atenção. O filho está errado, né? Está criando, ou mais à frente, como criar um ditador, né? Como criar um reizinho. É com esse tipo de atitude. Mostra que seu filho está errado. Ele tem que respeitar os mais velhos, respeitar os professores, respeitar as autoridades. E se errou, vai ser punido pela escola, por onde quer que esteja. Mas não. O pai e a mãe não vão chamar a atenção do professor. Já aconteceu aqui nessa igreja, comigo, né? Uma mãe chegou, eu soube no OANSE que o líder lá estava cobrando do filho alguma coisa e a mãe disse que tinha que trocar o líder. Aí me falaram, aí eu disse, tem que trocar o líder não, tem que trocar é a mãe. Não? Tem que trocar a mãe. Então aqui na igreja, nós exortamos a autoridade, o professor tem autoridade na escola e vai ensinar seu filho a sua filha. Vai disciplinar, vai corrigir. Mas tem muitos pais que não aceitam, né? Aí está criando um ditador, um monstrinho. Lá na frente vai ter muito problema. Então diz aqui, né? Provérbio, olha, aceita a repreensão do seu pai. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Ensina seu filho, né? Que atitudes, decisões, escolhas vai ter consequências, amados irmãos. Ensina o teu filho que elas vão chegar. Não encobre, não passa a mão na cabeça, né? Ensina ele a ter responsabilidade, a enfrentar os seus erros, a receber a disciplina, a punição da sua desobediência, porque de Deus não se zomba. Diz aqui a palavra de Deus, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Veja, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, amados, esse primeiro pontozinho, né, subponto de hoje, cria o seu filho na instrução, na admoestação. Ensina ele a ouvir a voz de Deus. E aqui está o manual. Manual para o seu filho e para a sua filha. Mas, pai, é o homem, é o pai, né? Verifique que se você está ensinando, é o que você vive. É o modelo, é o padrão, é o exemplo para o seu filho e para a sua filha. Aí vai ter efeito a sua mensagem, o seu ensino, a sua pregação. Lembra de Jesus? Ele ensinava as multidões e elas se maravilhavam, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. E há muito pai fariseu, hipócrita, ator. Na sua casa ele ensina, né? Ele exorta.
mas é só o falar, mas a sua prática nega, a sua ação nega a sua palavra. Então, autoridade com a família zero. Respeito até porque fala grosso, grita, né? Mas no fundo, ninguém respeita. Então, muito cuidado. Vamos imitar Jesus Cristo. Sede meus imitadores, né? Então, nessa área aqui, ensina a voz do Senhor ao seu filho, para ele ouvir o conselho do Senhor, mas que você seja, para o de ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós somos exortados a criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina. E vamos enfrentar, Senhor, os inimigos do Senhor, as vozes, e nos ajuda a mostrar aos nossos filhos que eles devem obedecer à voz do Senhor, e que a voz do Senhor seja o reflexo mesmo, primeiramente em nossas vidas. O Senhor nos deu o privilégio de sermos pai, mas também a autoridade de sermos pai. E com isso vem a responsabilidade na instrução, na criação dos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, sinceramente, que seja um autoexame a cada um de nós, e até em áreas da nossa vida que temos falhado, que possamos colocar mesmo a nossa casa em ordem. Me ajuda, Senhor, e que essa palavra sirva para todos nós. Entregamos carinhosamente cada pai aqui, cada pai que está nos ouvindo. Que o Senhor mesmo dê graça, força, sabedoria, coragem, para mesmo ensinar segundo a tua palavra, e que possamos viver para ensinar. Nos ajuda, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado a todos que estiveram conosco, aos que estão nos assistindo. Se Deus permitir, sexta-feira, culto de oração. Só um aviso, pedido de oração. Orem pelo pastor Elias. Na sexta-feira, ele já está vindo para o Brasil. Ele vai parar ali no Nordeste primeiro. Tem um final de semana lá na igreja do Potengi. O pastor Diego, ele está saindo da igreja, vai assumir outra igreja, e eles vão lá assim para até conversar sobre isso, comemorar, ter um tempo lá juntos. Então orem pelo pastor Elias, se Deus permitir. Parece que é dia 22 ele está chegando aqui em Manaus, tá bom? Uma boa noite a todos, em nome de Jesus, amém.